Ras. A cerimônia de rejeição era onde as promessas iam morrer. E enquanto Sable se erguia perante todo o reino de Valdres, ela já sabia o que viria. Ela soubera desde o momento em que o rei Alphacali entrara no grande salão sem olhar. 22 anos de espera. 22 anos de ter sido prometida a um homem que ela nunca conhecera. Criada para ser a sua companheira perfeita. Treinada em todas as graças e cortesia que uma futura rainha precisaria. Nada disso importava. Os sussurros já tinham chegado a ela semanas antes. O rei Alfa nunca se ligaria verdadeiramente a ninguém. Não podia. Algo dentro dele não o permitiria. Por isso, quando ele se ergueu diante dela agora, o seu rosto talhado em gelo, os seus olhos azul claros desprovidos de qualquer calor, Sable não sentiu surpresa, apenas um estranho e oco alívio. Eu, Kayle de Valdres, rejeito o laço prometido entre as nossas linhagens, anunciou ele, a sua voz ecoando pelo salão silencioso. Liberto Sable da Casavar de todas as obrigações sais para comigo e com o meu trono. A multidão prendeu a respiração, à espera das suas lágrimas, à espera que ela implorasse, gritasse, lutasse pela posição para a qual fora preparada desde o nascimento. Em vez disso, Sable ergueu o queixo, encontrou o seu olhar gelado e disse simplesmente: aceito a sua rejeição, Rei Alfa. Agradeço a sua honestidade. Depois, virou-se e caminhou em direção às portas. O salão irrompeu em suspiros. Ninguém alguma vez aceitara simplesmente. Ninguém alguma vez se afastara de um rei alfa com a dignidade intacta. Ela estava a 3 passos do limiar quando o rugido estilhaçou o ar atrás dela. Sable virou-se bruscamente. Kali tinha caído de joelhos, as mãos a arranhar o peito. Os seus olhos, outrora azul claros, tinham ficado completamente negros. As sombras que puxavam pelos seus pés pareciam contorcer-se, estender-se, famintas. E quando seu olhar encontrou o dela através do caos, ela ouviu uma voz que não era bem a dele rasgar a sua mente. Não podes ir embora. Nenhum deles compreendeu o que aquele momento tinha despertado. O grande salão de Valdres fora construído para intimidar. Tetos abobadados estendiam-se para a escuridão. Tochas tremeluziam em suportes de ferro, lançando sombras que dançavam como seres vivos pelas paredes de pedra. As bandeiras da Casa Valdres pendiam por toda parte. Lobos negros em campos de prata, observando com olhos bordados. Sable estava na plataforma cerimonial há quase 1 hora, à espera. O seu tio Morcante estava perto da multidão. O seu rosto enrugado arranjado numa neutralidade cuidadosa. Ao seu lado, a sua prima Odessa parecia genuinamente nervosa, os seus olhos escuros alternando entre Sable e o trono vazio. Não nos envergonhes, avisara Morcan naquela manhã. A aliança depende disto. O teu valor inteiro depende disto. O seu valor inteiro... Como se ela fosse gado a ser avaliado. Sable supôs que deveria sentir alguma coisa. Medo. Talvez. Ou antecipação. Ela estava prestes a conhecer o homem a quem fora prometida desde o nascimento. O lendário Rei Alfa, cujo nome era sussurrado pelos 5 reinos. Mas tudo que ela sentia era a familiar doroca no peito, onde o seu lobo deveria estar. As portas abriram-se de rompante. Todas as cabeças se viraram. Todas as conversas morreram. Uma presença de Alfa percorreu o salão como uma tempestade de inverno, tão poderosa que vários lobos baixaram o olhar instintivamente. Até os betas recuaram, os seus lobos reconhecendo um predador para além da sua compreensão. Sable também o sentiu, embora de forma diferente. Onde outros sentiam pressão, ela sentiu algo mais. Uma estranha sensação de puxão, como se algo profundo dentro dela estivesse a esforçar-se em direção à presença, em vez de se afastar dela. Então ela viu. O rei Alphacali de Valdres moveu-se pela multidão que se abria como uma lâmina através de seda. Era alto, incrivelmente alto, com cabelo da cor de uma noite, sem lua cair sobre os ombros. As suas feições eram afiadas e belas de uma forma perigosa, como admirar a beira de um penhasco ou a graça de um predador. Mas foram os seus olhos que fizeram a sua respiração prender-se nos pulmões. Azul claros, vazios, frios de uma forma que ia além da temperatura, além da emoção. Estes eram os olhos de um homem que tinha arrancado seu próprio coração e sentia apenas alívio na sua ausência. Ele passou pelos nobres que se curvavam, pelos conselheiros que se esfregavam.
O seu olhar varreu a plataforma onde Sable se erguia e continuou para além dela sem pausa, sem interesse em um único vislumbre de reconhecimento. Ele nem sequer me vai olhar, percebeu ela. Algo agitou-se atrás dos seus olhos, apenas por um instante. Uma sombra que se moveu, uma escuridão que pressionou o gelo da sua expressão. A sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Depois desapareceu. O sumo sacerdote pigarreou nervosamente. Majestade, ficamos honrados com a vossa presença. A cerimônia de união pode agora, não haverá união. As palavras caíram como pedras em água parada. O silêncio esmagou o salão. Sable viu a confusão percorrer a multidão, viu o rosto de Morkin descolorir, viu a mão de Odessa voar para a boca. Kali virou-se para encarar então, e pela primeira vez os seus olhos pousaram realmente nela. Ela sentiu o peso desse olhar como uma pressão física, fria, medidora e totalmente desprovida de misericórdia. Eu, Kael de Valdres, rejeito o laço prometido entre as nossas linhagens. A sua voz não continha emoção. Poderia ter estado a ler relatórios de cereais. Liberto Sable da Casa Vaughn de todas as obrigações para comigo e com o meu trono. A multidão esperava sua reação com olhos famintos. Queriam lágrimas. Queriam drama. Queriam testemunhar a humilhação da rapariga sem lobo que ousara ultrapassar o seu estatuto. Sable olhou para o rei Alfa, para o vazio nos seus olhos, e compreendeu algo com clareza súbita. Ele não estava a ser. A crueldade exigia emoção. Isto era algo totalmente diferente. Era um homem tão cuidadosamente controlado, tão deliberadamente congelado, que a rejeição era quase mecânica. Ele está a proteger-se, pensou ela, ou a proteger-me de quê? Aceito a sua rejeição, rei Alfa. As palavras saíram firmes, surpreendendo até ela própria. Agradeço a sua honestidade. Ela fez uma reverência perfeita, exatamente como fora treinada. Depois ergueu-se e virou-se para as portas. O murmúrio começou imediatamente. Choque, indignação, incredulidade. Como ela ousara simplesmente aceitar? Está louca? Deveria estar a chorar, a implorar-lhe que reconsiderasse. Sable continuou a andar. 1 passo. 2. 3. As portas estavam tão perto agora, apenas mais alguns passos e ela estaria livre deste pesadelo, livre para descobrir o que vinha a seguir, livre para... O rugido explodiu atrás dela. Ela virou-se a tempo de ver o rei Alfa Kale cair de joelhos. As mãos a arranhar o peito como se tentasse arrancar algo. Os seus olhos tinham ficado completamente negros, sem íris, sem branco, apenas escuridão infinita que parecia pulsar com vida própria. As sombras aos seus pés estavam a mover-se, a moverem-se realmente, estendendo-se como dedos a agarrar, esticando-se para os nobres aterrorizados que recuavam. Guardas correram para a frente, mas pararam a uma distância, sobre como ajudar um rei que parecia estar a ser consumido por dentro. A cabeça de Kale esticou-se para cima e o seu olhar negro fixou-se em Sable com uma intensidade que a congelou no lugar. Quando ele falou, a sua voz estava sobreposta com algo mais, algo antigo e faminto e definitivamente não humano. Não podes ir embora. As sombras avançaram para ela como uma maré viva. O caos irrompeu pelo grande salão. Nobres gritaram e fugiram para as paredes. Guardas desembainharam espadas contra um inimigo que não conseguiam combater. O sumo sacerdote deixou cair o seu cajado cerimonial e começou a rezar a deuses que pareciam relutantes em responder. Mas Sable não conseguia mover-se. As sombras tinham enrolado nos seus tornozelos, frias e impossivelmente sólidas, apesar de não serem nada mais do que escuridão. Elas não a magoavam. Apenas a seguravam, mantendo-a enraizada no lugar enquanto Kale lutava contra o que quer que fosse a batalha que rugia dentro dele. Ela viu as suas mãos cravarem-se no chão de pedra, rachando-o com a força da sua aderência. Viu o seu corpo convulsionar como se dois seres estivessem a lutar pelo controlo da mesma carne. A negridão nos seus olhos cintilou, o azul claro a lutar para atravessar, depois a afogar-se novamente na sombra. "Afasta-te dele!" gritou alguém. Ela reconheceu a voz de Morkan, mas não o conseguia ver através da multidão. A rapariga amaldiçoou-o. Agarre-na. Amaldiçoou-o. Sable teria rido se não estivesse tão aterrorizada. E ela não conseguia amaldiçoar ninguém. Ela nem sequer tinha um lobo. Ninguém lhe toca. A voz de Kale cortou o caos.
ainda sobreposta, ainda errada, mas mais controlada agora. As sombras à volta dos seus tornozelos afrouxaram ligeiramente. Ele empurrou-se para cima e Sable viu suor a formar bolhas na sua testa, viu o tremor nas suas mãos, viu o custo de qualquer controlo que ele acabara de reconquistar. A negridão nos seus olhos recuou lentamente, azul a escorrer de volta até que apenas um anel de sombra permaneceu à volta das suas íris. Todos para fora, ordenou ele, exceto ela. O salão esvaziou-se mais rápido do que Sable teria acreditado ser possível. Em momentos, apenas ela e o Rei Alfa permaneceram, em pé num espaço que de repente parecia demasiado vasto e demasiado vazio. As sombras libertaram-na completamente agora, mas as pernas de Sable não obedeceram às suas ordens para correr. Devias ter medo. A voz de Kali era sua novamente, rouca e tensa, mas humana. Por que não tens medo? Ajudaria se tivesse? A pergunta surpreendeu-o. Ela viu-a no ligeiro alargamento dos seus olhos, na inclinação fracional da sua cabeça. A maioria das pessoas foge de mim, disse ele calmamente, ou implora ou grita. Eu não sou a maioria das pessoas, não. Ele estudou-a com uma intensidade que lhe fez eriçar a pele. Não és. O que és? Sable quase riu. A pergunta que lhe fora feita a vida inteira, sempre com suspeita, sempre com nojo. Que tipo de lobo não tem lobo? Que tipo de criatura anda entre metamorfos sem a capacidade de se metamorfosear? Eu sou, disse ela, apenas uma rapariga sem lobo de uma casa menor que foi prometida a um rei que não a quer. É tudo. Sem lobo, repetiu ele a palavra estranhamente, como se a estivesse a provar. Foi o que te disseram? Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele fechou a distância entre eles. Ele estava mesmo à sua frente, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o frio a irradiar do seu corpo. Frio, pensou ela à distância. Alfas correm quentes. Por que é que ele está frio? Vou fazer-te uma oferta, disse Kyle. Devias recusá-la. Qualquer pessoa sã recusaria, mas eu vou fazê-la de qualquer forma. Sable ergueu o queixo para o encontrar. Tão perto, ela conseguia ver a sombra ainda à espreita atrás dos seus olhos, enrolada e à espera. Estou a ouvir. Fica. A palavra saiu rouca como se tivesse sido arrancada de algum lugar profundo. Não como minha companheira. Eu nunca poderei ter uma companheira. Nunca. Mas como algo mais. Uma companhia, uma presença. Algo para ancorar. Ele parou, a mandíbula apertada. Ainda não o compreendo totalmente, mas quando aceitaste a minha rejeição, quando te afastaste, algo dentro de mim libertou-se do que eu mantive engaiolado durante 20 anos. As sombras, sim, elas estão vivas, por assim dizer. As suas mãos cerraram-se nos seus lados. São parte de mim, uma maldição que corre na minha linhagem, algo que o meu ancestral convidou para obter poder e não conseguiu expulsar. Passa para todos os reis e todos os reis aprendem a controlá-la através da distância emocional, através de nunca se importar com nada ou ninguém. O pulso de Sable acelerou. Mas quando te afastaste, senti algo, admitiu ele, e a confissão pareceu custar-lhe. Pela primeira vez em 2 décadas, senti algo. E a sombra acordou. As implicações chocaram-na. Ele não a tinha rejeitado porque ela estava abaixo dele. Ele rejeitara-a para proteger a todos. Se eu ficar, disse ela lentamente, o que acontece? Não sei, a sua honestidade era brutal. Talvez eu aprenda a controlá-la novamente com você por perto. Talvez a sombra me consuma inteiramente e eu me torne algo monstruoso. Talvez. Ele parou-se, abanando a cabeça. Devias recusar. Volta para a tua família. Esquece que alguma vez a minha família. A risada de Sable saiu amarga. O meu tio vê-me como moeda, nada mais. Provavelmente já está a calcular como vender o meu noivado falhado ao maior licitante. Se voltar, serei casada com quem oferecer o melhor preço, ou pior. A expressão de Kael não mudou, mas algo mudou no seu cheiro. Interesse, preocupação, reconhecimento. Então fica, disse ele, eu proteger-te-ei do teu tio, de quem quer que te queira usar. Não te faltará nada. E em troca, apenas a tua presença, nada mais. Ele fez uma pausa e acrescentou calmamente, não tens de ter medo de mim dessa forma. Não te tocarei, não exigirei nada do teu corpo, simplesmente preciso de ti por perto. Era loucura. Loucura absoluta.
Ela estaria a atar-se a um homem possuído pela escuridão antiga, vivendo num castelo cheio de sombras que tinham mentes próprias. Mas quando ela olhou para suas alternativas, quando imaginou os olhos frios de Morcant e a sua crueldade calculista, quando imaginou ser vendida a qualquer senhor que quisesse a rapariga sem lobo como seu brinquedo. Eu fico, disse ela. O alívio que atravessou as suas feições foi tão breve que ela poderia ter imaginado. Depois a máscara voltou. Gelo e controlo e distância cuidadosa. Obrigado, disse ele formalmente. Farei preparar aposentos para ti. Ele virou-se para sair e Sable deveria tê-lo deixado ir. Ela deveria ter ficado grata pelo espaço. Em vez disso, perguntou, sem se virar. Ainda não sei, mas a sombra sabe. Reconheceu algo em ti no momento em que entraste neste salão. Algo que ela tem esperado. Depois ele desapareceu. Sable ficou sozinha no grande salão vazio, o sangue a correr pelas suas veias, a mente a girar. Ela pousou uma mão no peito, onde aquela estranha sensação de puxão ainda permanecia. E pela primeira vez nos seus 22 anos, ela sentiu algo agitar-se no espaço oco onde o seu lobo deveria ter estado. Não um lobo, algo mais. Algo que tinha estado a dormir muito, muito tempo. Algo que finalmente estava a acordar. A viagem para o castelo do rei durou 3 dias. Sable viajou numa carruagem que era mais fina do que qualquer coisa que ela alguma vez ocupara. Almofadas de veludo e janelas com cortinas e servos que a tratavam com uma diferença cuidadosa. Mas o luxo parecia uma gaiola dourada. Ela estava a ser transportada para uma nova prisão, uma que ela escolhera, mas uma prisão, sem dúvida. Kali cavalgava ao lado da carruagem num massivo corcel negro, nunca se aproximando da janela, nunca lhe falando. Mas ela podia sentir a sua atenção como um peso físico, aquela estranha consciência que lhe eriçava a pele sempre que o seu olhar demorava demasiado tempo. Ele está a ver algo. A esperar por algo. A sombra não se manifestara novamente desde a primeira noite. Kali recuperara qualquer controlo que perdera temporariamente, a sua máscara firmemente de volta no lugar. Mas ela tinha vislumbrado trechos de escuridão a cintilar nos seus olhos quando ele pensava que ninguém estava a olhar. Momentos breves em que a sombra pressionava a sua gaiola, testando as barras. O castelo do rei erguia-se da montanha como um monumento ao poder. Torres de pedra cinzenta perfuravam as nuvens e bandeiras com o lobo negro agitavam-se no vento forte. Era belo de uma forma fria e implacável, tal como seu mestre. Os seus aposentos ficavam na ala leste, perto dos do rei, mas separados. Deram-lhe quartos que teriam abrigado uma princesa. Um quarto de dormir com uma cama de dossel, uma sala de estar com uma lareira grande o suficiente para se ficar de pé, e janelas que davam para um jardim de flores noturnas. Ela mal acabara de explorar quando começaram os gritos. Sable moveu-se para a porta no momento em que ela se abriu de rompante. Morcant irrompeu o rosto roxo de raiva, 2 dos guardas do rei atrás dele, incapazes de intervir. Pensaste que podias escapar-me? A voz do seu tio era um rosnado. Pensaste que espalhar as pernas para um rei te livraria das tuas obrigações? Não espalhei nada, disse Sable friamente, embora o seu coração batesse descontroladamente nos seus ouvidos. E não tenho obrigações. O rei libertou-me publicamente, ou esqueceste-te. Tu és propriedade da casa Vorn. Morcant avançou sobre ela. Tu pertences-me até que eu diga o contrário. Eu criei-te, eu alimentei-te, eu mantive-te viva quando todos os outros queriam afogar a abominação sem lobo no rio. Os guardas pararam à porta, claramente incertos se deviam intervir no que parecia ser uma disputa familiar. O rei ofereceu-me a sua proteção, disse Sable. O rei está doente. O sorriso de Morcant era feio. O reino inteiro viu-o colapsar, viu a escuridão tomá-lo. Quanto tempo achas que ele vai durar e durar? E quando ele cair, quando a sombra o consumir finalmente como consumiu o seu pai antes dele, quem achas que te reclamará então? As palavras atingiram como golpes físicos. O seu pai. O seu pai antes dele. A maldição tinha levado outros reis. Kali não era o primeiro a lutar nesta batalha. Vens para casa, continuou Morcant, ou direi a todos o que tu realmente és, o que fizeste a Gavril.
Guardei o teu segredo todos estes anos, mas os segredos têm datas de validade, sobrinha. O sangue de Sable gelou. Eu não fiz nada, Gavril. Não fizeste? Morkan aproximou-se, a sua voz a baixar para um sussurro destinado apenas a ela. Um jovem dilacerado por uma besta que ninguém viu. Um jovem que por acaso te deixava pela tua prima mais bonita. E tu, coberta do sangue dele sem memória do que aconteceu. Fui atacado também. Algo atacou ambos. Algo. Os olhos de Morkan brilharam. Ou alguém. Alguém com um monstro escondido dentro dela. Alguém cujo lobo nunca emergiu porque não era um lobo de todo. O ar na sala caiu vários graus. Sable virou-se para encontrar Kali em pé na porta, tendo chegado silenciosamente como a própria morte. A sua expressão estava perfeitamente em branco, mas as sombras aos seus pés tinham começado a contorcer-se. Lord Morkan. A sua voz era gelo transformado em som. Não lhe foi concedida audiência. Moroquim endireitou-se, compondo seu rosto numa algo que se aproximava do respeito. Majestade, estava simplesmente a discutir assuntos familiares com a minha sobrinha. A sua sobrinha está sob a minha proteção. Kael entrou na sala e as sombras seguiram-no, puxando para fora como tinta derramada. Assuntos familiares já não lhe dizem respeito. Com respeito, Majestade, ela continua a ser parte da Casa Vorne. Certos laços foram quebrados. Os olhos de Kael cintilaram com escuridão. A partir deste momento, Sable da Casa Vorne é pupila da coroa. Ela não responde a ninguém senão a mim. Se me contactar novamente sem a minha permissão expressa, considerarei isso traição. O rosto de Moroquim contorceu-se, mas ele era inteligente o suficiente para não desafiar diretamente um rei alfa. Como queira, Majestade. Ele lançou a Sable um olhar que prometia que isto não tinha acabado. Depois curvou-se e retirou-se. Os guardas escoltaram-no para fora. A porta fechou-se. Sable soltou um suspiro que não sabia que estava a aprender. Obrigada. Kael não respondeu imediatamente. Ele estava a estudá-la com aquela intensidade desconcertante, como se estivesse a tentar ver através da sua pele para o que jazia por baixo. O que quis dizer? Perguntou ele, finalmente. Sobre Gavril, sobre o que fizeste. Nada. A palavra saiu demasiado depressa. Sable, apenas o seu nome. Mas o peso do comando por trás dele era inegável. Ela virou-se, abraçando-se. Havia um rapaz. Gavril. Fomos prometidos quando eu tinha 16 anos. Ele era gentil. Ou assim eu pensava. Depois ele apaixonou-se pela minha prima Odessa. E? E uma noite, algo atacou-nos na floresta. Gavril morreu. Fui encontrada coberta do sangue dele, sem memória do que aconteceu. Moroquim manteve-o em segredo para preservar a reputação da família, mas ele nunca me deixou esquecer que eu poderia ter... Ela não conseguiu terminar a frase. O silêncio estendeu-se entre eles. Então Kali falou. A sua voz inesperadamente. Não sei. A voz de Sable vacilou. Não me lembro de nada. Num momento estávamos a andar, eu e o outro momento eu estava a acordar a gritar com o corpo dele ao meu lado e sangue por todo o lado. As minhas próprias garras... Ela parou, percebendo o que acabara de dizer. As tuas garras? Kali aproximou-se. Pensei que era sem lobo. Sou. Sable abanou a cabeça. O meu lobo nunca emergiu, mas naquela noite as minhas mãos tinham se metamorfoseado. Apenas as minhas mãos, em algo que não eram bem garras de lobo, e depois voltaram a mudar. E nunca mais mudaram desde então. Kali ficou muito quieto. As sombras aos seus pés agitaram-se subitamente para cima, enrolando-se nas suas pernas, subindo seu torso. Os seus olhos cintilaram entre azul e negro como se dois seres estivessem a lutar pelo domínio. Kali. Sable deu um passo em direção a ele instintivamente. Fica para trás. A sua voz estava tensa. A sombra reconhece. Reconhece o quê? A escuridão nos seus olhos venceu. Quando ele olhou para ela agora, não era Kali a olhar para fora. Era algo mais antigo, algo que tinha visto civilizações erguerem-se e caírem. Lobo espiritual, disse a sombra através da boca de Kali. Esperamos por ti há 300 anos. Então Kali colapsou, e as sombras enlouqueceram. Horas depois de os curandeiros terem vindo e ido, depois de Kali ter sido levado para os seus aposentos ainda inconsciente, Sable sentou-se sozinha nos seus quartos a tentar processar o que tinha acontecido. Uma batida à porta fê-la saltar.
Odessa entrou furtivamente, as suas feições delicadas pálidas de preocupação. Vim assim que ouvi. Estás bem? Não sei. Sable riu fracamente. Nada faz sentido agora. Odessa sentou-se ao lado dela na cama, e por um momento ela parecia a prima que Sable se lembrava da infância. Antes de Gavril, antes de tudo ter partido entre elas. Preciso de te contar algo, disse Odessa calmamente. Sobre o Rei Alfa, sobre o que está realmente dentro dele. A sombra. Ele contou-me. Ele disse-te o que acontece àqueles que se aproximam dela. A voz de Odessa baixou para um sussurro mal audível. Houve uma mulher, há 3 anos, uma nobre que lhe chamou a atenção. Ele tentou manter distância, mas ela foi persistente. E, eventualmente o quê? Os olhos de Odessa brilharam com lágrimas. A sombra tomou o controlo, apenas por uma noite. Quando Kale acordou de manhã, ela estava morta, dilacerada. Ele não se lembra de o ter feito, mas o sangue estava nas suas mãos, debaixo das suas unhas. O estômago de Sable gelou. Ele não é mau, continuou Odessa rapidamente. Eu vi-o carregar essa culpa todos os dias desde então. Ele rejeitou-te na cerimônia para te proteger, não vês? Ele estava a tentar manter-te segura. Mas agora que estás aqui, agora que a sombra acordou novamente. O que estás a dizer? Odessa apertou as mãos de Sablo, os seus dedos frios e a tremer. Estou a dizer que a última mulher que se aproximou dele foi encontrada dilacerada na sua cama, e ele nem sequer se lembra de o ter feito. 3 dias passaram antes de Kale acordar. Sable passou a maior parte desse tempo nos seus aposentos, a repetir o aviso de Odessa na sua mente. Uma mulher dilacerada, sangue debaixo das suas unhas. Ele não se lembrava de o ter feito. Ela devia ir embora. Todos os instintos gritavam-lhe para fugir, para escapar a este castelo amaldiçoado e ao seu rei amaldiçoado antes que ela se tornasse o próximo corpo encontrado na sua cama. Mas ela algo a mantinha enraizada ali, algum puxão que ela não compreendia, e sempre que considerava fugir, lembrava-se do olhar nos olhos de Kale antes da sombra o ter dominado. Não fome, não malícia. Medo. Ele estava aterrorizado consigo mesmo. Na quarta manhã, um servo apareceu à sua porta com uma convocação. O rei Alfa estava acordado e solicitava a sua presença na sala do trono. O pulso de Sable acelerou enquanto ela seguia o servo por corredores sinuosos. Ela esperara uma reunião privada, talvez no seu estudo ou aposentos. A sala do trono sugeria algo totalmente diferente. Ela compreendeu quando atravessou as enormes portas. A sala do trono estava lotada. Nobres enchiam todos os espaços disponíveis, os seus sussurros criando um zumbido constante de especulação. Conselheiros estavam em grupos, lançando olhares uns para os outros, e no fundo, sentado num trono de pedra negra, estava Kale. Parecia péssimo. Olheiras sombrias cobriam os seus olhos, e a sua pele tinha uma palidez cinzenta. Mas a sua postura estava rígida, controlada. Cada centímetro Rei Alfa, apesar de qualquer batalha que rugisse dentro dele, uma aparição pública, Sable percebeu. Ele está a mostrar ao reino que ainda está no controle. Os sussurros intensificaram-se enquanto ela descia pelo corredor central. Ela apanhou fragmentos de conversa, nenhum deles amável. Essa é a rapariga sem lobo. Ela fez algo com ele na cerimônia. A minha prima diz que ela é uma bruxa. A casa Vorne quer que ela seja devolvida. Estão a dizer que ela é propriedade roubada. Sable manteve o queixo erguido, a sua expressão neutra. Ela passara a vida inteira a ser alvo de sussurros. Isto não era nada de novo. Ela parou na base do trono e fez uma reverência. Majestade, chamou-me. Levanta-te. A voz de Kael era firme, mas ela conseguia ouvir o esforço por baixo dela. Aproxima-te. Ela subiu os degraus até ficar ao lado do trono. Tão perto, ela conseguia ver o tremor fino nas suas mãos, a forma como a sua mandíbula se apertava com esforço. A sombra estava a pressionar a sua gaiola e contê-la estava a custar-lhe tudo. Meus senhores e senhoras, anunciou Kael, a sua voz ecoando pelo salão. Reuni-vos aqui para abordar os rumores que se espalharam pelo meu reino como uma doença. Há 3 dias tive um episódio durante a cerimônia de rejeição. Muitos de vós testemunharam-no. Muitos mais ouviram relatos exagerados do que ocorreu. Os seus olhos varreram a multidão com autoridade fria. Abordarei isto uma vez e apenas uma vez.
Ele levantou-se do trono, e Sable viu vários nobres recuarem com um sobressalto. A sombra que habita na minha linhagem despertou. Isto não é sem precedentes. Todos os reis de Valdres carregaram este fardo. Todos os reis aprenderam a controlá-lo. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. O que aconteceu na cerimônia foi inesperado, mas não catastrófico. Continuo no pleno controlo das minhas faculdades e do meu reino. Um conselheiro perto da frente deu um passo em frente. Majestade, com o devido respeito, a sombra nunca se manifestou tão publicamente antes. O povo tem medo. O povo deve poupar o seu medo para ameaças genuínas. A voz de Kael endureceu. Os bandos do norte têm invadido as nossas fronteiras. Os acordos comerciais com os reinos do leste expiram em 6 meses. Estas são questões dignas de preocupação. A minha momentânea falha não é. Outra voz ergueu-se da multidão. E quanto à rapariga? Sable sentiu todos os olhos do salão voltarem-se para ela. O orador era um nobre que ela não reconheceu, de cabelo prateado e feições afiadas. A Casa Vorne solicitou formalmente o seu regresso. Lord Morcan afirma que ela é sua propriedade, que lhe foi prometida como parte de uma aliança que o próprio dissolveu. As alegações do Lord Morcan são irrelevantes. O tom de Kael poderia ter congelado fogo. Eu dissolvi o noivado, não as suas obrigações para comigo. Ela permanece sob a minha proteção como pupila da coroa. Mas certamente. Além disso, a voz de Kael subiu, cortando o protesto. Qualquer sugestão de que ela causou ou contribuiu para o meu episódio é não só falsa, mas traidora. Lady Sable está sob a minha proteção. Qualquer ação contra ela será tratada como uma ação contra mim pessoalmente. O salão ficou completamente silencioso. O ar ficou preso na garganta de Sable. Ele estava a fazer mais do que defendê-la. Ele estava a torná-la intocável. Qualquer um que se movesse contra ela agora desafiaria diretamente o Rei Alfa. Majestade. Uma voz feminina desta vez, mais velha e com o peso da autoridade. Sable virou-se para ver uma mulher de ar severo com cabelo cinza-ferro e olhos verdes afiados. Perdoe-me, mas o conselho tem de perguntar se a rapariga não é a sua companheira, não a sua noiva. O que exatamente ela é? Kael olhou para Sable então, e por um momento a máscara escorregou. Ela viu exaustão, medo e algo mais, algo quase como esperança. Ela é necessária, disse ele simplesmente. Isso é tudo o que precisam de saber. A reunião do conselho continuou por mais 1 hora, mas Sable mal ouviu nada disso. A sua mente continuava a rodar em torno dessa única palavra, necessária. Não útil, não conveniente. Necessária. Como se a sua presença fosse a única coisa que o impedia de desmoronar completamente. Quando o salão finalmente se esvaziou, Kael permaneceu no seu trono, a cabeça baixa, e a sua respiração laboriosa. O esforço de manter o controlo por tanto tempo claramente o drenara. Devias descansar, disse Sable calmamente. Não posso. Ele não olhou para cima. Se durmo, sonho. Se sonho, a sombra escapa da sua gaiola. Com o que sonhas? Ele ficou quieto por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, morte. Sempre morte. A sombra mostra-me todos aqueles a quem falhei. Todos aqueles que magoei. A sua voz baixou para um sussurro mal audível. Mostra-me o que fiz a Lyra, a mulher morta. Aquela de quem Odessa advertira. Conta-me sobre ela, disse Sable. A cabeça de Kael levantou-se, surpresa a irromper pela sua exaustão. Por que queria saber? Porque tu carregas isso sozinha. E o que quer que tenha acontecido, o que quer que a sombra tenha feito, não acho que alguma vez tenhas contado a verdade a alguém. Algo rachou na sua expressão. Apenas por um momento. Depois a máscara reconfigurou-se, mas o gelo por baixo parecia mais fino de alguma forma. Não aqui, disse ele. Há demasiadas orelhas neste castelo, demasiados olhos. Ele levantou-se do trono e estendeu-lhe a mão. Sable hesitou apenas por um momento antes de a pegar. A sua pele estava fria, tão fria, mas o seu aperto era gentil. Vem, disse ele, vou mostrar-te. Ele levou-a por passagens que ela não sabia que existiam, corredores secretos escondidos atrás de tapeçarias e paredes falsas. Desceram mais fundo na montanha até que o ar se tornou espesso e a luz das tochas parecia inadequada contra a escuridão premente. Finalmente, emergiram numa câmara esculpida em pedra negra. No centro erguia-se um único túmulo.
a sua superfície coberta de símbolos que Sable não reconheceu. É aqui que a primeira sombra foi ligada, disse Kayle. Há 300 anos, o meu ancestral Aldrich fez um acordo com algo antigo, poder em troca de um recipiente. Ele pensou que poderia controlá-lo. A sua risada foi amarga. Ele estava errado. Sable aproximou-se do túmulo, atraída por algo que não conseguia nomear. Os símbolos pareciam pulsar fracamente à medida que ela se aproximava, como se respondessem à sua presença. A sombra passa de rei para rei, continuou Kayle. Quando um rei morre, transfere-se para o seu herdeiro. Não há escape, não há cura. A única maneira de sobreviver é não sentir nada, não se importar com nada, não querer nada. É por isso que me rejeitaste. Sim. Ele moveu-se para ficar ao lado dela, ambos a olhar para o túmulo. Pensei que se nunca te olhasse, nunca te falasse, a sombra não teria nada para explorar. Mas quando aceitaste a rejeição, quando te afastaste com tanta dignidade, senti algo que não sentia há 20 anos. O quê? Admiração. As palavras pareceram custar-lhe. Respeito. E algo mais que ainda não tem o nome. Os símbolos no túmulo pulsaram mais brilhantemente. Kayle agarrou o braço de Sable e puxou-a para trás, colocando-se entre ela e o túmulo. As sombras aos seus pés tinham começado a contorcer-se novamente, mas desta vez não se estendiam para ela. Estendiam-se para o túmulo. Algo está errado, disse ele, a sua voz tensa. Isto nunca aconteceu antes. A tampa de pedra do túmulo começou a rachar. A rachadura espalhou-se pelo túmulo como um raio através da pedra. Kayle empurrou Sable para trás dele, o corpo rígido, as suas sombras a avançarem como se preparassem para a batalha. Mas a escuridão que saía do túmulo a fraturar não estava a atacar, estava a estender-se para ela. Não te moves, ordenou Kayle, mas a sua voz estava tensa. O que quer que aconteça, não te moves. As sombras do túmulo estenderam-se para além dele como se ele não estivesse lá, enrolando-se nos tornozelos de Sable, tal como tinham feito no grande salão. Mas, desta vez, em vez de frio, ela sentiu calor. Em vez de medo, sentiu reconhecimento. Bem-vinda à casa, algo sussurrou na sua mente. Esperamos há tanto tempo. Então o túmulo abriu os olhos. Estava deitada de costas com Kayle agachado sobre ela, o seu rosto a centímetros do dela, a sua expressão selvagem de medo. Sable. As suas mãos taparam o rosto dela, verificando se havia ferimentos. Sable, consegues ouvir-me? Estou bem. A sua voz saiu rouca. O que aconteceu? Kayle sentou-se sobre os seus calcanhares, e ela viu que o túmulo atrás dele desmoronara em escombro. As sombras que emergiram dele tinham desaparecido, absorvidas de alguma forma na escuridão que já existia na câmara. Não sei. Ele parecia abalado de uma forma que ela nunca vira antes. A sombra antiga, a ligação original, ela partiu-se. E em vez de nos atacar, ele parou olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ela entrou em ti. O sangue de Sable gelou. Ela pressionou as mãos contra o peito, esperando sentir algo diferente, e alguma presença estrangeira a rastejar por baixo da sua pele. Mas tudo o que sentiu foi a mesma doroca que vivera ali toda a sua vida. Não exatamente a mesma. A oquidão parecia menos vazia agora, como se algo se tivesse instalado nela, preenchendo espaços que ela não sabia que estavam vagos. Não me sinto diferente, disse ela incerta. Os teus olhos. A voz de Kayle era mal audível. Mudaram, apenas por um momento, e ficaram prateados. Prateados, como luz da lua. Ele estendeu a mão como se fosse tocar no seu rosto, depois parou-se, a sua mão a pairar no ar entre eles. A sombra antiga, a que começou tudo isto, escolheu-te. Não entendo por que é que, mas escolheu-te. Sable empurrou-se para cima, a cabeça a girar. Tu disseste que a sombra passa de rei para rei. Como pode estar em ambos? Não pode. A testa de Kayle franziu-se. A menos que, ele levantou-se abruptamente, a passear pela câmara, a sua mente claramente a correr. As sombras aos seus pés moveram-se com ele, agitadas, incertas. A sombra dentro de mim não é a original, disse ele lentamente, a trabalhar a lógica. É um fragmento, uma peça que se separou e tem vindo a replicar-se através da minha linhagem durante gerações. Mas o núcleo, a fonte, tem estado a dormir naquele túmulo durante 300 anos. A esperar por quê?
Ele parou de passear, virou-se para olhar com uma intensidade que a fez tremer. A esperar por ti, a sua voz estava rouca. A sombra chamou-te lobo espiritual. Eu não entendia o que isso significava, mas agora ele aproximou-se dela, agachando-se ao seu nível. Há lendas, histórias antigas sobre lobos que não eram bem lobos. Seres que existiam antes das matilhas, antes da hierarquia, antes de qualquer das estruturas que conhecemos. Eram chamados lobos espirituais porque não estavam ligados por formas físicas. Podiam ligar-se às sombras, à luz, à própria essência da existência. Isso é impossível. Sable abanou a cabeça. Sou sem lobo, nem consigo me metamorfosear. Não consegues. O olhar de Kyle desceu para suas mãos. Disseste que as tuas mãos mudaram uma vez, na noite em que Gavriel morreu. A memória atingiu-a como um golpe físico. Sangue, gritos, garras que não eram bem garras de lobo, emergindo de dedos que não deveriam ter sido capazes de mudar. Isso foi diferente, sussurrou ela. Eu estava aterrorizada, pensei que estava a morrer. Exatamente. Kyle pegou nas suas mãos e ela assustou-se com o calor. Ele já não estava frio. A sua pele parecia quase febril. Lobos espirituais não se metamorfoseiam como nós. Não tem uma besta separada dentro deles. Transformam-se apenas em momentos de emoção extrema, quando a alma em si exige uma forma diferente. Como sabes tudo isto? Porque a sombra sabe. Os seus polegares traçaram círculos nas suas palmas, um gesto ausente que enviou faíscas pelos seus braços. Tem me alimentado com fragmentos de memória desde que chegaste, mostrando-me coisas sobre o mundo antigo e sobre o que os lobos espirituais eram capazes. E o que eram capazes? O aperto dele nas suas mãos de se ligarem às sombras, de as controlarem, ele encontrou os olhos dela, e aquela esperança no seu olhar era quase dolorosa de testemunhar. De as destruírem inteiramente. A implicação chocou-a. Achas que posso quebrar a tua maldição? Acho que pode ser a única que pode. Sable puxou as suas mãos, o coração a bater forte. Isto era demasiado. Demasiado rápido. Ela era apenas uma rapariga sem lobo de uma casa menor, criada por um tio que a desprezava, culpada por uma morte que não conseguia lembrar-se de causar. Ela não era uma lenda. Ela não era uma salvadora. Ela não era ninguém. Para! A voz de Kael era suave, mas cortava os seus pensamentos em espiral. Para o que quer que te estejas a dizer agora. Não sabes o que estou a pensar. Eu sei exatamente o que estás a pensar. Ele levantou-se, oferecendo-lhe a mão novamente. Estás a pensar que não és nada, que estás partida, que não podes possivelmente ser o que estou a... Ele esperou até que ela encontrasse os seus olhos. Eu pensei o mesmo de mim durante 20 anos, que não era nada mais do que um recipiente para a escuridão, que não poderia possivelmente ser mais do que um monstro à espera de acontecer. Sable hesitou. Depois pegou na sua mão, deixou que ele a puxasse para cima. O que mudou? Perguntou ela. Tu afastaste-te. A sua voz era mal mais do que um sopro agora. Aceitaste a minha rejeição sem te quebrares, e afastaste-te. E percebi que se alguém podia enfrentar a rejeição do Rei Alfa sem se quebrar, então talvez eu também não tivesse de me quebrar. Ficaram ali nas ruínas do antigo túmulo, mãos dadas, a respirar o mesmo ar. Sable podia sentir o seu pulso sob a sua pele, a correr tão rápido quanto o dela. Estou assustada, admitiu ela. Eu também. Ele levantou a sua mão aos seus lábios e pressionou um beijo gentil nos seus nós dos dedos. Mas tenho mais medo de te perder do que de qualquer outra coisa. A simples honestidade disso estilhaçou algo dentro dela. Uma parede que ela construíra durante anos, desde a morte de Gavriel, desde que aceitara que ninguém a quereria, jamais a veria como algo mais do que um fardo. Kael. O seu nome soava estranho na sua língua, íntimo de uma forma para a qual ela não estava preparada. Devíamos voltar. A sua voz estava rouca, antes que alguém repare que desaparecemos. Ele não lhe soltou a mão enquanto subiam pelas passagens escondidas. Não a soltou enquanto emergiam nos corredores principais do castelo. Apenas quando chegaram aos seus aposentos é que ele finalmente recuou, criando distância entre eles. Descansa, disse ele. Amanhã, começamos o treino. Se fores realmente um lobo espiritual, se a Sonsombra Antiga te escolheu por uma razão, precisamos de entender do que és capaz.
Sable assentiu, mas quando ele se virou para sair, ela chamou Kael. Ele parou, sem a olhar verdadeiramente. O que disseste antes, sobre Lyra, sobre o que a sombra fez. Ela engoliu em seco. Nunca me contaste o que aconteceu. Os seus ombros enrijeceram. Por um longo momento ele não falou. Eu amava-a, disse ele finalmente, a sua voz oca. Ou pensei que sim. E a sombra usou esse amor para destruir. Ele virou a cabeça o suficiente para que ela pudesse ver seu perfil, a rigidez da sua mandíbula. Acordei com o corpo dela ao meu lado, sem memória da noite anterior. A sombra tinha me consumido completamente, usou o meu corpo como um fato, e assassinou a única pessoa que eu alguma vez tinha cuidado. Isso não eras tu. Não eras? A sua risada foi amarga. A sombra faz parte de mim. A sua fome é a minha fome. Posso engaiolá-la, controlá-la, mas nunca me posso separar completamente dela. Então deixa-me ajudar-te. Ele virou-se totalmente agora, e a dor nos seus olhos era devastadora. Que tentes ajudar-me, e a sombra te destrua também. Antes que ela pudesse responder, ele desaparecera. Sable ficou na sua porta por muito tempo, o coração a doer, a mente a correr. Então ela sentiu um mexer naquele espaço oco recém-preenchido dentro dela. Uma presença que não era bem a sua, nem estrangeira, também. Ele está enganado, sussurrou a sombra antiga. Não foste trazida aqui para seres destruída. E nas profundezas do seu peito, algo que podia ser esperança começou a florescer. O treino começou ao amanhecer. Kael levou-a a um pátio que ela nunca vira antes, escondido atrás das torres leste, rodeado por muros altos o suficiente para que ninguém pudesse observar o que acontecia lá dentro. O espaço estava vazio, exceto por bonecos de treino e suportes de armas, mas o chão estava queimado em alguns lugares, marcado por batalhas que Sable não conseguia imaginar. Antes de começarmos, disse Kael, o seu tom formal, distante, como se a sua conversa na câmara do túmulo nunca tivesse acontecido. Precisas de entender o que estamos a tentar. Lobos espirituais não existem há 300 anos. Tudo o que sei vem de fragmentos de lenda e do que quer que a sombra se digne a mostrar-me. Então aprendemos juntos. Algo cintilou na sua expressão. Surpresa, talvez, ou gratidão. Muito bem, criando vários metros de distância entre eles. A sombra dentro de ti é a fonte original, o núcleo do qual todos os outros fragmentos desceram. Se a minha compreensão está correta, ela ligou-se a ti porque és compatível, porque algo na tua natureza pode contê-la sem ser consumida. Como acesso? Essa é a questão. Ele começou a rodeá-la lentamente, o seu olhar a avaliar. A minha sombra responde à emoção. O sentimento forte alimenta, fortalece-a e torna-a mais difícil de controlar. Mas os lobos espirituais supostamente funcionam de forma diferente. Eles canalizam a emoção para a transformação. Eles não suprimem os seus sentimentos, eles transmutam-nos. Sable fechou os olhos a tentar sentir a presença dentro dela. Estava lá. Ela podia senti-la agora. Um calor enrolou-se no seu peito como uma criatura adormecida. Nada está a acontecer, disse ela. Tenta pensar em algo que te deixe zangada. Ela pensou em Morkant. Sobre os anos de crueldade, os lembretes constantes de que ela não valia nada, as ameaças que pairavam sobre a sua cabeça como lâminas de execução. O calor agitou-se, mas nada mais. A raiva não é suficiente. A voz de Kaylee estava mais perto agora. A sombra responde a emoções mais medo, tristeza, amor. Sable pensou em Gavriel, em acordar coberta de sangue sem memória do que acontecera, nos anos de não saber se ela era uma assassina. O calor pulsou mais forte, e ela sentiu algo a mexer-se atrás dos seus olhos. Ali, disse Kali bruscamente, os teus olhos mudaram. Sentes isso? Sinto algo. A voz de Sable saiu estranha, sobreposta com harmônicas que não pertenciam a ela. Está a mover-se. Deixa-a mover-se, não a lutes. Ela tentou relaxar, deixar o calor espalhar-se pelo seu corpo, mas à medida que atingiu as suas mãos, o pânico explodiu. Da última vez que isto acontecera, Gavriel morrera. A presença retirou-se imediatamente, enrolando-se de volta ao seu lugar de descanso. Não consigo. A respiração de Sable saiu em arquejos. Cada vez que me aproximo, lembro-me do que aconteceu.
Lembro-me do sangue. Kali estava ao seu lado instantaneamente, as suas mãos nos seus ombros a firmá-la. Respira. Apenas respira. Tu não entendes. Lágrimas queimavam nos seus olhos. E se eu matei, e se eu sou um monstro e nem sequer sei? Tu não és um monstro. Como podes ter a certeza? Porque sei como são os monstros. A sua voz era feroz. Eu fui um. Fiz coisas que a sombra não me deixa esquecer. Coisas que te fariam fugir a gritar deste castelo. E tu, Sable, não tens nada a ver com o que me tornei. Ela olhou para ele, para este rei amaldiçoado que a rejeitara para a proteger, que a defendera perante todo o seu tribunal, que agora estava a tentar ensinar a ceder a poderes que ela não compreendia. Conta-me sobre Lyra, disse ela subitamente. Conta-me tudo. Ele estremeceu, mas não se afastou. Por quê? Porque me pedes para enfrentar a minha pior memória. Preciso de saber que estás disposta a fazer o mesmo. Por um longo momento, ele ficou em silêncio. Depois soltou os seus ombros e recuou, a sua expressão a fechar-se. Lyris era uma dama da corte do sul, bonita, audaciosa. Ela perseguiu-me apesar da minha reputação, apesar dos meus avisos. Ela disse que não tinha medo da escuridão dentro de mim. A sua mandíbula apertou-se. Devia tê-la mandado embora. Eu sabia melhor, mas estava solitário, tão desesperadamente solitário, e ela fez-me sentir quase humano. Sable ouviu sem interromper. Estivemos juntos durante 3 meses. Os 3 meses mais felizes da minha vida. A sua voz rachou ligeiramente. Fui cuidadoso. Nunca baixei a guarda. Nunca deixei a sombra escapar da gaiola. Mas Lyris queria mais. Ela queria paixão, intensidade. O tipo de amor que consome. E uma noite cedi. O que aconteceu? Não me lembro. As palavras saíram ocás. Lembro-me de a beijar. Lembro-me de me sentir feliz. Verdadeiramente feliz. Pela primeira vez em anos. E depois, nada até acordar com o corpo dela ao meu lado, dilacerada. O seu sangue a arrefecer na minha pele. O coração de Sable tomou o controlo. Sim. Ele encontrou os seus olhos e a dor no seu olhar era insondável. Usou a minha felicidade como uma porta. No momento em que me permiti sentir algo real, ela libertou-se e destruiu a fonte desse sentimento. É por isso que me rejeitaste. A compreensão amanheceu. É por isso que insististe que nunca poderias amar-me. Porque o amor dá poder à sombra. O amor dá-lhe um alvo. Ele virou-se dela, os ombros rígidos. A sombra não quer apenas possuir-me, quer isolar-me. Destrói tudo o que me importa porque o meu sofrimento alimenta. A minha tristeza torna-a mais forte. Ficaram em silêncio enquanto as implicações se instalavam nela. Então não nos apaixonaremos, disse Sable calmamente. Kali riu, mas não havia humor nisso. Se fosse assim tão simples. O que queres dizer? Ele virou-se de volta para encarar, e a honestidade crua na sua expressão roubou-lhe o fôlego. Tenho passado 3 semanas a tentar não sentir nada por ti, disse ele. 3 semanas a observar-te a navegar num tribunal hostil com graça e dignidade. 3 semanas a aprender que és gentil apesar de todas as razões para seres amarga. Corajosa apesar de todas as razões para seres assustada. Bonita apesar de te acreditares sem valor. Kael, estou a falhar. A voz dele partiu-se no seu nome. Todos os dias falho um pouco mais, e a sombra sabe disso. Ela está à espera, a observar, pronta para atacar no momento em que eu parar de lutar. Ela deveria ter recuado, deveria ter criado distância. Deveria ter protegido ambos do que estava a construir-se entre eles. Em vez disso, aproximou-se. Então talvez paremos de lutar, disse ela suavemente. Não entendes o que estás a sugerir. Eu entendo perfeitamente. Ela levantou-se na ponta dos pés para pressionar um beijo gentil na sua testa. A sombra faz parte de ti. Reprimi-la, engaiolá-la, essa tem sido a tua estratégia durante 20 anos, mas não funcionou. Ela apenas espera por momentos de fraqueza e ataca mais forte. Então, qual é a tua solução? Integração. A sombra antiga agitou-se dentro dela, alimentando-a com palavras que ela não compreendia totalmente. Tens tratado a escuridão como uma inimiga. E se não for? E se for uma parte de ti que foi ferida, traumatizada, a reagir porque é tudo o que sabe? Estás a falar de aceitar um monstro na minha alma. Estou a falar de cura. O seu polegar traçou a sua maçã do rosto, e ela sentiu-o inclinar-se para o toque apesar de si mesmo.
Talvez seja isso que os lobos espirituais fazem. Talvez seja por isso que a sombra antiga me escolheu, não para destruir a tua escuridão, mas para te ajudar a integrá-la. E se estiveres errada, e se a sombra nos consumir a ambos? Sable sorriu, surpreendendo-se com a calma que se instalara nela. Então, pelo menos, não estaremos sozinhos. Algo mudou na sua expressão. O gelo rachou e, por baixo dele, ela vislumbrou o homem que ele poderia ter sido sem a maldição. Quente, esperançoso, capaz de um amor tão profundo que o aterrorizava. Vais destruir-me, sussurrou ele. De uma forma ou de outra, vais destruir-me. Talvez. Ela ergueu-se na ponta dos pés para pressionar um beijo gentil na sua testa. Mas talvez eu te salve em vez disso. Quando se afastou, os seus olhos estavam molhados. Ele pegou na sua mão antes que ela pudesse recuar, pressionando os seus lábios na palma da sua mão, no seu pulso, no interior do seu cotovelo. Não mereço isto, disse ele contra a sua pele. Eu também não, mas aqui estamos. Treinaram durante horas depois disso. Kael forçou-a mais do que antes, mas havia uma nova energia entre eles, uma ligação que fazia o trabalho parecer menos uma luta e mais uma dança. Ao pôr do sol, Sable conseguia aceder ao calor à vontade, embora ainda não conseguisse transformar-se totalmente. Progresso, disse Kael, algo como orgulho na sua voz. Caminharam de volta para o castelo juntos, perto o suficiente para que os seus ombros se tocassem a cada passo. Jantar nos meus aposentos hoje à noite? Disse ele. Não era exatamente uma pergunta, mas o seu tom deixava claro que ela podia recusar. Sim. A refeição foi simples, mas íntima. Velas cintilavam numa pequena mesa junto à janela. Falaram de tudo e de nada. Memórias de infância, livros favoritos, sonhos que tinham abandonado há muito tempo. Conta-me sobre a tua mãe, perguntou Kali. O peito de Sable apertou-se. Mal me lembro dela. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Morkan disse-me que ela era fraca. Que essa fraqueza era a razão pela qual eu saí errada. Tu não estás errada. Nem tu. A sua mão encontrou a dela através da mesa. Desta vez nenhum deles se afastou. Quero mostrar-te algo, disse ele. Algo que ninguém viu desde que Lyra morreu. Ele levou através dos seus aposentos privados para uma porta que ela não tinha notado antes. Atrás dela havia um pequeno jardim, de alguma forma existindo dentro da montanha. Iluminado por flores bioluminescentes que brilhavam em prata e azul na escuridão. Eu cultivei-as para ela, disse Kali calmamente, depois que ela morreu. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Precisava de algo para nutrir, algo que não morresse só porque me importava com ele. A garganta de Sable apertou-se. São lindas. Elas estão vivas porque nunca me permiti amá-las demasiado. Ele virou-se para encarar. A sua expressão vulnerável de uma forma que ela nunca vira. Estou farto de não amar coisas, Sable. Estou farto de me proteger à custa de tudo que torna a vida digna de ser vivida. Então para de te protegeres. Se o fizer, podes morrer. Se não o fizeres, certamente morrerás. Ela aproximou-se perto o suficiente para sentir o calor a irradiar do seu corpo. A sombra alimenta-se do isolamento, da tristeza, da falta de amor. E se o amor for realmente a cura? E se for isso que a sombra antiga tem tentado dizer? Essa é uma teoria linda. A sua voz estava rouca, mas teorias não protegem contra monstros, nem fugir. Ela beijou-o. No momento em que os seus lábios se encontraram, o mundo estilhaçou-se. Poder explodiu através dela. Era prata e sombra, calor e frio. Ela sentiu a presença antiga dentro dela a avançar, sentiu a escuridão de Kali a erguer-se para encontrar. Estavam ligados, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Duas metades de algo que estivera partido durante 3 séculos. Os braços de Kali enrolaram-se à volta dela, puxando-a para mais perto, mais fundo. O beijo era desesperado, faminto, tudo o que eles tinham negado desde o momento em que ela se afastara da sua rejeição. Quando finalmente se separaram, ofegantes por ar, os seus olhos tinham mudado. Meio azul, meio prateado. E as sombras aos seus pés já não se estendiam para ela. Estavam enroladas à volta dela protetoramente. O que acabou de acontecer? Respirou Sable. Antes que Kali pudesse responder, um grito rasgou a noite. Correram para a janela a tempo de ver chamas irromperem da ala leste do castelo. Os seus aposentos.
Os seus quartos estavam a arder, e através da fumaça, Sable viu uma figura que reconheceu parada no pátio abaixo, a observar as chamas com satisfação. Morcant encontrara outra forma de a alcançar. Sable correu por corredores a encherem-se de fumaça, passando por servos a tentar conter o incêndio, em direção à ala leste, onde as chamas consumiam tudo o que ela possuía. Não que ela se importasse com posses, mas se Morcant estivesse aqui, se ele tivesse encontrado um caminho para passar pelos guardas do rei, então ninguém neste castelo estaria seguro. Kali mantinha o ritmo ao seu lado, as suas sombras a estenderem-se à frente como batedores, a sondar a escuridão em busca de ameaça. E romperam no pátio no momento em que o telhado dos aposentos de Sable colapsou para dentro, enviando faíscas a espiralhar para o céu noturno. Guardas cercavam Morcant, mas nenhum o tinha tocado. Ele estava calmo e sem ameaças, um sorriso a brincar nos cantos da sua boca. Sobrinho. A voz de Morcant ecoou através do caos com clareza desconcertante. Estava a perguntar-me quando chegarias. Sobrinho? O sangue de Sable gelou. A mandíbula de Kali apertou-se. Lord Morcant é o irmão da minha mãe de sangue, mas a tua ligação a ele vem através do seu casamento na Casa Von. Não partilhamos sangue entre nós. A revelação chocou-a. Morcant não era apenas o seu tormentor, ele estava ligado à linhagem real, ligado à maldição. Mas, pelo menos, ela e Kali não eram parentes. Reuniões de família são tão comoventes, continuou Morcant, dando um passo em frente apesar dos avisos dos guardas. Mas temo que não tenhamos tempo para sentimentalismos. Vim buscar o que me pertence. Sable não pertence a ninguém, rosnou Kali. As sombras aos seus pés avançaram. Mas Morcant ergueu uma mão e elas pararam como se batessem numa parede invisível. Impressionante, disse Morcant. Aprendeste algum controlo, mas achaste realmente que eras o único a herdar os dons da nossa avó? Sable olhou fixamente para ele. Tens magia sombria? Tenho o suficiente. O sorriso de Morcant alargou-se. O suficiente para iniciar incêndios sem ser visto. O suficiente para passar pelos guardas reais. O suficiente para garantir que a minha querida sobrinha cumpra o seu verdadeiro propósito. Que propósito? Ainda não descobriste? Que decepção. Morcant começou a dar um círculo lento à volta deles. Os guardas a separarem-se antes dele como se compelidos. A maldição na tua linhagem, sobrinho. A sombra que tem devorado os teus reis há 300 anos. De onde achas que ela veio? Aldric fez um acordo. Aldric foi um tolo que foi manipulado. A voz de Morcant endureceu. A sombra não veio de alguma entidade antiga. Veio da nossa família. De um ancestral Vorn que foi traído pelo primeiro rei Alfa e jurou vingança a toda a sua linhagem. A mente de Sable correu. Estás a dizer que um Vorn criou a maldição? Estou a dizer que um Vorn é a maldição. Morcant parou diretamente à sua frente, os seus olhos a brilharem de malícia. A sombra que vive dentro de todos os reis de Aldris é a alma aprisionada de Morwen Vorn, a bruxa que amou Aldric e foi executada por esse amor. Ela não morreu, ela transformou-se e tem vindo a alimentar-se de sangue real desde então. Isso é impossível, disse Kali, mas a sua voz vacilou. É? Pensa no que a sombra faz. Impede os reis de amar, como ela destrói qualquer pessoa que eles se importam. Ela alimenta-se da sua tristeza e isolamento. O sorriso de Morcant foi terrível. Isso não é uma maldição aleatória. Isso é uma mulher desprezada a vingar-se ao longo de gerações. Sable sentiu a presença antiga dentro dela agitar-se. Não com negação, com reconhecimento. Ele diz a verdade, sussurrou a sombra. Eu fui Morwen, ainda sou Morwen, e tenho esperado por alguém que me possa finalmente libertar. O lobo espiritual, Sable respirou. É por isso que me escolheste, não para destruir a maldição, mas para acabar corretamente, para dar paz a Morwen. Sim, confirmou a sombra. Tu carregas a minha essência agora. Podes fazer o que nenhum rei alguma vez pôde. Podes perdoar em nome daqueles que me magoaram. Podes libertar-me do meu próprio ódio. Mas Morcant estava a abanar a cabeça. Perdão? Paz? Não, não, não. Isso não é o que vai acontecer. Ele puxou algo do seu manto, uma adaga feita de cristal negro que parecia beber a luz à sua volta. A alma de Morwen é poder, poder imenso. Poder que tem sido desperdiçado a atormentar reis quando poderia ser usado para muito mais.
O que fizeste? A voz de Kaela estava mortalmente quieta. Passei 20 anos a preparar-me para este momento, a estudar os textos antigos, a aprender os rituais. Morcant apontou a adaga para Sable. O lobo espiritual pode libertar a alma de Morwen, sim. Mas se eu matar o lobo espiritual enquanto ela está a canalizar essa libertação, o poder não se dissipa. Transfere-se. Para quem quer que segure esta lâmina. Queres absorver a maldição. Quero absorver o poder por trás da maldição. Imagina, sobrinho, 300 anos de magia sombria acumulada. Suficiente para derrubar reinos. Quero remodelar o mundo. Os olhos de Morcant brilharam com fome fanática. E tudo o que preciso é a tua pequena noiva sem lobo. Ele avançou. Sable não pensou. A sombra antiga surgiu através dela, respondendo ao seu terror. E de repente ela já não estava em pé no pátio. Estava em outro lugar. Um espaço entre batimentos cardíacos onde o tempo se movia como mel. Tens de escolher. A voz de Morwen ecoou à sua volta. Posso dar-te poder para lutar, mas se o usares com raiva, tornas-te o que me tornei, outra alma presa pelo ódio. Então, como o impeço, não com violência, com verdade, Morcant não está apenas faminto por poder. Ele está a fugir de algo. Encontra o que ele está a esconder e encontrarás a sua fraqueza. O tempo voltou a pôr-se em movimento. A adaga de Morcant cortou em direção à sua garganta, mas Kali foi mais rápido. Ele agarrou o pulso de Morcant, as sombras à sua volta explodindo para fora, com força suficiente para enviar ambos os homens a deslizar pelas pedras do pátio. Foge, gritou Kali, mas Sable não fugiu. Em vez disso, ela alcançou o calor dentro dela, a presença que tinha estado a dormir a sua vida inteira, e puxou. Luz prateada irrompeu da sua pele. Todos no pátio congelaram, momentaneamente cegos. Quando a sua visão clareou, Sable estava transformada. Não num lobo, não totalmente, mas em algo intermédio. Os seus olhos brilhavam em prata. As suas mãos tinham se metamorfoseado em garras que brilhavam como luz da lua. E atrás dela, a espalharem-se como asas, estavam formas feitas de sombra e luz entrelaçadas. Impossível. Morcant engasgou-se. Quiseste saber o que sou. A voz de Sable ressoou com harmônicas que não pertenciam ao mundo mortal. Eu sou o lobo espiritual e a ponte entre sombra e luz, e consigo ver tudo o que estás a esconder, tio. Ela aproximou-se dele, e a cada passo imagens cintilaram na sua mente. Memórias de Morwen? Sim, mas algo mais. Algo que Morcant tinha enterrado tão fundo que quase se esquecera dele mesmo. Tu mataste Gavriel, disse ela. O rosto de Morken ficou pálido. Tens tido magia sombria toda a tua vida. Apenas um fragmento, mal suficiente para importar, mas o suficiente para iniciar um incêndio. O suficiente para dilacerar um jovem e fazê-lo parecer um ataque de besta. A voz de Sable tremia de revelação. Tu assassinaste-o porque ele ia expor-te. Ele descobriu o que estavas a planear, não foi? Ele encontrou a tua pesquisa sobre a maldição. Não sabes do que estás a falar. Consigo ver. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas a sua voz permaneceu firme. Consigo ver tudo agora. Gavriel não me deixava por Odessa. Ele vinha avisar-me sobre ti. E tu mataste-o antes que ele pudesse. Ele ia estragar tudo. A máscara finalmente rachou. A compostura de Morken estilhaçou-se, revelando a criatura desesperada e distorcida por baixo. 20 anos de planeamento. 20 anos de me posicionar. De esperar que o lobo espiritual certo nascesse. E aquele rapaz tolo ia destruir tudo porque desenvolveu uma consciência. Eu não o matei. As palavras saíram como um soluço. Todos estes anos pensei que era um monstro. Pensei que tinha assassinado o homem com quem devia casar. E foste sempre tu. A sombra antiga dentro dela pulsou com tristeza partilhada. Morwen também fora acusada de coisas que não fizera. Executada por crimes que só existiam em mentes ciumentas. Agora entendes, sussurrou Morwen. Agora sabes por que me tornei no que me tornei. A injustiça tem um peso. Pode esmagar uma alma até que o ódio seja tudo o que resta, mas não tem de ser, disse Sable em voz alta. Foste terrivelmente magoada, Morwen. Terrivelmente magoada. Mas a tua vingança magoou pessoas inocentes. Kali Lyris, todos os reis que vieram antes.
Eles eram sangue de Aldrich. Merecem sofrer. Mereceram. Kali mereceu crescer incapaz de sentir amor. Uma jovem mereceu ser dilacerada porque fez um rei sorrir. A presença dentro dela vacilou. Pela primeira vez, Sable sentiu a certeza de Morwen rachar. Eu estava em tanta dor. A voz antiga sussurrou. Tão tempo. Esqueci que havia mais alguma coisa. Eu sei. Sable fechou os olhos, deixando a compaixão inundá-la. Eu sei o que é ser culpada por algo que não fizeste, ser tratada como um monstro quando és apenas uma vítima. Mas temos uma escolha, Morwen. Podemos deixar a dor definir-nos ou podemos libertá-la. Não! Morkant investiu para frente, a adaga levantada. Não me vais tirar isto. Mas Kali estava lá. O Rei Alfa interceptou com a força total das suas sombras, empurrando para trás, prendendo-o contra as pedras do pátio. A escuridão enrolou-se à volta de Morkant como correntes, apertando até a adaga cair dos seus dedos. Acabou, disse Kali. Perdeste. Perdi? Morkant riu, sangue a escorrer da sua boca. A maldição ainda existe. Morwen ainda se alimenta da tua linhagem. Mesmo que te mate, mesmo que me prendas para sempre, isso nunca mudará. Sim, vai mudar. Sable deu um passo em frente, colocando a mão no braço de Kali. Porque Morwen está pronta para seguir em frente. Não está? O silêncio estendeu-se eternamente. Então, lentamente, a presença antiga dentro dela começou a mudar, a suavizar, a libertar-se. Estou tão cansada, admitiu Morwen. 300 anos de ódio e o que me trouxeram? Mais dor, mais sofrimento, mais solidão. Então solta, sussurrou Sáblio. Deixa-me ajudar-te a encontrar paz. Se eu for embora, o teu poder vai contigo. Serei sem lobo novamente, verdadeiramente sem lobo desta vez. Não preciso de poder, preciso de liberdade, para nós duas. Morkant gritou quando percebeu o que estava a acontecer. Não, o poder é meu, eu mereci-o. Esperei. A sua voz cortou quando as sombras de Kali apertaram a sua garganta. Sable fechou os olhos e abriu o coração. Pensou em perdão, em libertação, em toda a dor que carregara durante anos que nunca lhe pertencera verdadeiramente. E ela libertou-a. Luz prateada irrompeu do seu corpo, mais brilhante do que antes, brilhante o suficiente para iluminar todo o castelo. Sentiu a presença de Morwen fluir através dela e para fora, finalmente livre após 3 séculos de aprisionamento. Obrigada, a voz de Morwen ecoou, desaparecendo como névoa matinal. Diz a Kali, diz a todos os reis que vierem depois, desculpa, eu estava errada. O amor não é fraqueza, o amor é a única coisa que alguma vez importou. Então ela desaparecera, Sable colapsou. Acordou com calor. Por um momento, Sable não se conseguia lembrar onde estava ou o que tinha acontecido. Só sabia que se sentia segura, verdadeiramente segura, pela primeira vez na sua memória. Então abriu os olhos e encontrou Kali sentado ao lado da sua cama. A sua mão a segurar a dela, a sua expressão fatigada de preocupação. Estás acordada, a sua voz vacilou. Graças aos deuses, estás acordada. Quanto tempo? A sua garganta parecia lixa. 3 dias. Os curandeiros não sabiam se recuperarias. A quantidade de poder que se moveu através de ti, Morwen. As memórias de Sable voltaram com força. Ela foi-se? Sim. Os olhos de Kael brilharam. A maldição está partida, completamente partida. Senti a partir. Senti a sombra que esteve dentro de mim desde o nascimento simplesmente a dissolver-se, como se nunca tivesse existido. Sable lutou para se sentar e Kael ajudou-a, arranjando almofadas atrás das suas costas com atenção cuidadosa. E Morkant? Na masmorra. Ele será julgado pelos seus crimes, incluindo o assassinato de Gavril. Odessa concordou em testemunhar sobre tudo o que testemunhou ao longo dos anos. Odessa? Surpresa cintilou através dela, mas ela avisou-me sobre ti. Ela tinha medo. A expressão de Kael suavizou. Medo do que Morkant faria se ela não concordasse. Mas quando ela viu o que aconteceu no pátio, quando percebeu que tinhas provado a tua inocência, ela veio com tudo. O seu testemunho sozinho é suficiente para garantir que Morkant nunca mais veja a liberdade. Alívio lavou Sable, tão intenso que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Então acabou. Acabou mesmo, não completamente. A mão de Kael apertou a dela. Ainda há a questão de nós. Nós? Ele levantou-se e moveu-se para a janela, as suas costas viradas para ela. À luz da manhã, ela podia ver que ele parecia diferente.
Não apenas descansado, mas transformado. A tensão permanente nos seus ombros desaparecera. As sombras que sempre espreitavam na sua expressão tinham se levantado. A maldição está partida, disse ele calmamente. O que significa que estou livre para amar sem medo, livre para casar, livre para produzir herdeiros sem me preocupar que os meus filhos sofram como eu sofri. O coração de Sable deu um salto. Isso é maravilhoso. É? Ele virou-se para encarar e a vulnerabilidade nos seus olhos deixou-a sem fôlego. Porque significa que tenho de fazer uma escolha real, não uma forçada por magia antiga ou necessidade política. Kael, eu rejeitei-te publicamente. Ele atravessou a sala, ajoelhando-se ao lado da sua cama para que os seus olhos ficassem ao nível. Humilhei-te perante toda a minha corte. Ofereci-te uma posição como minha companheira, minha âncora, mereces melhor do que o que te dei. Salvaste a minha vida várias vezes e salvaste a minha. Salvaste toda a minha linhagem. Ele levantou a sua mão aos seus lábios, pressionando um beijo na sua palma. É por isso que preciso de fazer isto corretamente. Ele tirou algo do bolso e retirou um anel. Não a joia ornamentada e politicamente significativa que ela poderia ter esperado, mas algo mais simples. Uma banda de prata com uma única pedra que captava a luz como luz da lua capturada. Esta foi da minha mãe, disse Kael. A única coisa que me resta dela é que Morkan não manchou com os seus esquemas. Ela teria gostado de ti, acho. Ela sempre disse que os lobos mais fortes eram aqueles que tinham sido testados pelo fogo. Os seus pulmões recusaram-se a funcionar. O que estás a pedir? Estou a pedir que te cases comigo, não como um arranjo político, não como uma estratégia para quebrar maldições, apenas como duas pessoas que de alguma forma se encontraram na escuridão e decidiram construir algo à luz. Kael, sou sem lobo, verdadeiramente sem lobo agora que Morwen se foi. Não tenho poder, nem estatuto, nada a oferecer a um rei. Tens tudo o que eu preciso. A sua voz era feroz. Coragem, compaixão, a capacidade de ver para além dos monstros para as criaturas quebradas por baixo. Afastaste-te da minha rejeição com a tua dignidade intacta. Enfrentaste os teus piores medos para me ajudares a enfrentar os meus. Perdoaste um espírito de 300 anos que tinha todas as razões para odiar, e ao fazê-lo, libertaste um reino inteiro. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Não sei como ser rainha. Eu também não. Ele sorriu e a expressão transformou o seu rosto de belo para radiante. Vamos descobrir juntas. Se me aceitares. Ela olhou para ele. Este homem que tinha aterrorizado um reino inteiro, que carregara uma maldição que teria destruído uma pessoa menor, que de alguma forma mantivera a sua humanidade através de 20 anos de isolamento e medo. Sim, disse ela. A palavra mal tinha saído dos seus lábios antes de ele a beijar. Este beijo foi diferente do primeiro. Tinha sido desesperado, faminto, sombreado pelo medo do que poderia vir. Este foi lento e doce e cheio de promessa. Quando finalmente se separaram, ambos a chorar. Eu amo-te, disse Kali. As palavras saíram como se tivessem estado à espera a vida inteira para serem ditas. Acho que te amo desde que te afastaste de mim de cabeça erguida. Eu amo-te também. Sable riu através das suas lágrimas. Acho que te amo desde que me beijaste a mão em vez de exigires ver o meu rosto. A porta abriu-se de correndo, o seu rosto iluminado de alegria depois parou quando os viu. Oh, estou a interromper? Volto já. Não. Fica. Sable estendeu a mão. Por favor. Odessa aproximou-se com cautela, ainda incerta da sua recepção. Depois de ter passado anos a acreditar que Sable era uma assassina, anos a evitá-la, anos a deixar o veneno de Morcante infectar a sua relação. Desculpa, disse Odessa, a sua voz a quebrar-se, por tudo, por ter acreditado nele. Por te ter avisado para te afastares de Kali quando devia ter te avisado sobre o nosso tio. Por não estar lá quando mais precisavas de família. Sable puxou a sua prima para um abraço. Ambas fomos manipuladas, ambas vítimas, mas isso acabou agora. Abraçaram-se enquanto Kali observava com um sorriso suave. Há mais uma coisa, disse Odessa quando finalmente se separaram, a família de Gavril pediu uma audiência.
Querem pedir desculpa pelas acusações que fizeram contra ti, e querem saber se estarias disposta a falar no julgamento do teu tio. O estômago de Sable apertou-se. A ideia de enfrentar Morkan novamente, de reviver toda a dor que ele causara, era quase insuportável. Mas então ela sentiu a mão de Kali no seu ombro, sólida e quente, e soube que não o enfrentaria sozinha. Vou falar, disse ela. A verdade merece ser ouvida. O julgamento durou 3 dias. Sable testemunhou sobre os anos de abuso, as ameaças e os lembretes constantes de que ela não valia nada. Odessa testemunhou sobre a obsessão de Morkan com a maldição, a sua pesquisa secreta, a sua manipulação de toda a sua família. Guardas testemunharam sobre encontrar evidências de magia sombria no fogo que destruíra os aposentos de Sable. Mas foi o testemunho de Kali que selou o destino de Morkan. O rei Alfa ficou perante o seu tribunal e falou abertamente sobre a sua maldição pela primeira vez. Ele descreveu o isolamento, o medo, a batalha constante contra a escuridão dentro dele. Explicou como o espírito de Morwen fora aprisionado pela sua traição, como a sua dor fora armada contra gerações e gerações de reis, e nomeou Morkan como o homem que matara Gavriel Thornwood em sangue frio, incriminando uma mulher inocente por assassinato para avançar as suas ambições retorcidas. O veredicto foi unânime. Morte. Sable observou da galeria enquanto Morkante era levado acorrentado. Ele não implorou nem suplicou. Apenas a olhou com ódio frio, um ódio que o acompanharia até ao bloco do executor. Ela não sentiu nada, não satisfação, não tristeza, nem mesmo alívio, não ainda. Apenas vazio onde o medo vivera tanto tempo. Acabou, disse Kael, aparecendo ao seu lado. Verdadeiramente acabou desta vez. Eu sei. Ela inclinou-se nele, deixando seu calor ancorá-la. Só preciso de tempo para acreditar nisso. O casamento aconteceu um mês depois. O grande salão onde Sable, uma vez, se erguera à espera de rejeição fora transformado. Flores caíam de todas as superfícies. Bandeiras com as casas Valdres e Vorne pendiam lado a lado, e as multidões que uma vez sussurravam sobre a rapariga sem lobo agora aplaudiam a sua nova rainha. Sable desceu o corredor num vestido de prata e negro, Odessa ao seu lado como a sua dama de honra. Carregava flores de lua do jardim secreto de Kael, as flores a brilhar fracamente à luz das velas. Kael esperava no altar, e o amor nos seus olhos enquanto a observava aproximar-se fez o seu coração disparar. Estás linda, murmurou ele quando ela o alcançou. Estás quente. O sol de fim de tarde pintava o céu de Valdres com tons de laranja e dourado, enquanto a cerimônia de união de Lúcia e de rei Tiago chegava ao seu ápice. Não era uma cerimônia grandiosa, mas cada detalhe transbordava significado. Trocaram votos escritos por eles mesmos, promessas que iam além do amor eterno, prometendo curar juntos as feridas do passado e construir um futuro glorioso sobre as cinzas de antigas dores. Quando o padre os declarou marido e mulher, Tiago beijou Lúcia diante de toda a corte. Não foi um mero toque de lábios, mas um beijo que falava de paixão avassaladora, de devoção inabalável e de um futuro que se estendia, luminoso e ilimitado, à frente deles. O povo irrompeu em vivas e aplausos estrondosos. Mais tarde, após o banquete farto e a dança embalada pela música vibrante, quando os convidados finalmente se despediram, Lúcia e Tiago encontraram-se no parapeito da varanda dos seus aposentos partilhados. Olhavam para o reino que agora governariam lado a lado. Recebi uma carta hoje, disse Tiago, a voz calma mas carregada de expectativa. Vem dos reinos do leste. Querem discutir acordos comerciais? Lúcia sorriu, lembrando-se. Os mesmos que caíram por terra porque não podias fornecer as nossas poções mágicas? Exatamente. Mas agora que a maldição foi quebrada, agora que os portadores de magia não são olhados com medo e desconfiança. Ele suspirou, um sorriso a espalhar-se pelo rosto. Tenho pensado em fundar uma academia. Um lugar onde aqueles com dons especiais possam aprender a usá-los de forma segura e produtiva. Lúcia pensou nos tantos jovens por esse reino que poderiam estar a sofrer como ela sofrera, acreditando-se defeituosos, escondendo poderes que nem sequer compreendiam. A ideia acendeu uma faísca nos seus olhos. Eu adoraria ajudar nisso, disse ela, a voz embargada pela emoção. Se me permitires, é claro.
Tu és a minha rainha, disse Tiago, puxando-a para perto, depositando um beijo terno na sua testa. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Ela ergueu o olhar para as estrelas, para o vasto céu que se estendia acima deles, e sentiu algo que nunca pensou ser possível sentir. Esperança. Passar a vida inteira a ouvir que não era nada, que era sem lobo, inútil, uma carga a ser tolerada, no melhor dos casos, descartada, no pior. Mas ela não era nada. Ela era Lúcia, rainha de Valdres, amada por um rei que, por causa dela, aprendeu a amar novamente. Era uma sobrevivente que enfrentara os seus piores medos e emergira mais forte. Era a prova viva de que as coisas que nos tornam diferentes, aquilo que os outros chamam de fraquezas, podem, na verdade, tornar-se as nossas maiores forças. No que estás a pensar? Perguntou Tiago, a voz suave. Estou a pensar na mulher que eu era quando entrei naquela cerimônia de rejeição. Respondeu Lúcia, um sorriso a iluminar-lhe o rosto. Ela nunca imaginaria isto. E o homem que a rejeitara certamente também não. Os braços de Tiago apertaram-na com força. Mudamos muito os dois. Para melhor, disse ela, a voz cheia de convicção. Definitivamente, para melhor. Permaneceram ali num silêncio confortável a observar a lua nascer sobre o seu reino. Lá embaixo o castelo parecia vibrar com uma energia renovada. A sombra tinha desaparecido. A maldição estava quebrada. E pela primeira vez em 300 anos, o futuro de Valdres parecia deslumbrante. Eu amo-te, disse Lúcia, a voz um sussurro no vento noturno. Eu amo-te mais, respondeu Tiago. Impossível. Queres apostar? Ela riu, e o som ecoou pelas montanhas, levado por ventos que outrora uivavam com a tristeza de séculos, mas que agora cantavam de pura alegria. A cerimônia de rejeição era onde as promessas iam morrer, mas por vezes, nas cinzas de votos quebrados, algo novo podia germinar. Algo mais forte, algo belo, algo que duraria para sempre.